Na última lição, eu falei com vocês que estatísticas mostram que famílias que se reúnem à mesa em ao menos uma refeição, elas têm 60% de chances maiores de as coisas irem bem, das crianças crescerem bem, dos adolescentes crescerem bem, dos jovens serem bons adultos. Por quê? Porque houve ali o convívio familiar ao redor da mesa. A mesa, irmãos, Rosana que estuda muito isso, ela gosta de estudar muito essa questão do convívio familiar, do assentar à mesa, as coisas lá da importância da mesa posta, de não sei o quê. Porque a gente vê que no convívio familiar você senta ali, não é só a refeição que você está fazendo, não é só o pãozinho do café da manhã ou o bolo do lanche da tarde, não é só o arroz com feijão ou o camarão, porque eu não lembrei de nenhum prato assim sofisticado, mas lembrei de camarão, que não é sempre que a gente come camarão todo dia, né? Não é todo dia. Não importa, mas o importante é que, em amor, a família esteja ali em alguma refeição, conversando, perguntando: filho, como é que foi sua escola? E aí, meu marido, tudo bem? Como é que foi o trabalho? Amor, como é que foram as coisas? Como é que foram as coisas no trabalho, se ela trabalha fora? Ou como é que foram as coisas dentro de casa? Né? Os irmãos conversando entre si, avós, netos, tio, tia, sobrinha, porque hoje o arranjo familiar é diferenciado. E talvez o arranjo da tua família, onde você mora, seja assim hoje. Talvez more avó com netos e filhos, tio, sobrinho, padrasto, enteado. Tem um arranjo assim muito diversificado hoje em dia. E tem até a família unipessoal, onde a pessoa mora sozinha. Tem esse aspecto também. Só que, irmãos, na Bíblia, a pesquisa mostrou isso. Deuteronômio, quando o Senhor orienta que os pais ensinassem os filhos sobre a palavra, ao deitar, ao levantar, pelo caminho e também no assentar, a gente consegue entender que dentro da cultura judaica, o assentar, ele está diretamente ligado ao assentar ao redor da mesa, que é um pouco diferente das nossas mesas do dia de hoje, mas tem mais ou menos o mesmo conceito. E alguns textos aqui eu separei, eu vou citar para vocês, não vai dar tempo da gente ler, em que você vai lembrar do texto, pode consultar aí, em que você vai ver como realmente muitas coisas importantes aconteceram ao redor da mesa. Na Bíblia encontramos vários textos que abordam o valor da refeição em família, onde ao redor da mesa, no ambiente da refeição em família, importantes acontecimentos ocorreram. Por exemplo, vou só citar aqui para vocês. Gênesis, no capítulo 43, dos versículos 31 a 34, nós vemos no episódio de José no Egito, quando os irmãos vão ao Egito para buscar comprar alimento. Na segunda vez que eles chegam ao Egito, José então, ele fala: olha, vou chamar eles aqui, prepara a comida, no versículo 16, se eu não me engano, prepara a comida, porque ao meio-dia eu vou almoçar com eles. E dos versículos 31 a 34, a gente tem o desenrolar ali, que é o começo da reconciliação e do perdão, que aconteceu logo em seguida, entre eles. Então nós vemos, nesse exemplo ali, que nós podemos, no nosso ambiente familiar, no ambiente ao redor da mesa, ser um ambiente de reconciliação. Imagine, irmãos, que bênção que não vai ser a gente estar meio enrusgado com o nosso familiar. Obrigado, meu irmão. Enrusgado com o nosso familiar, e naquele momento da mesa, você não correr da refeição em família, mas ser mulher, e ser homem de Deus, mulher de Deus, sabe, jovem de Deus, e eu não vou fugir de sentar na mesa porque eu fiz coisa errada, ou porque eu estou chateadinho, não, mas a gente ter postura, vou sentar à mesa com a minha família, e ali a gente abrir o coração, e você se reconciliar com o seu familiar. Quantas vezes eu não me reconciliei com os meus familiares, com os meus pais, com os meus irmãos, hoje casado com a minha esposa, ali na mesa, ao redor da mesa.
É um momento muito propício para isso, sabe? Você sentar, você de repente, um ou outro não respondeu asperamente na hora, mas depois, no mesmo dia, de preferência, ou no outro dia, a poeira baixou um pouquinho, você sentar ao redor da mesa, estão ali na refeição, agradecer ao Senhor por aquela refeição, não importa o que seja a refeição, mas está ali, a refeição que o Senhor deu, você chegar, vamos conversar? Olha, aconteceu isso. Irmão, que bênção que é, no ambiente ali da refeição, assentado à mesa, ao redor da mesa, a gente viver reconciliação e perdão na nossa família. Aproveita esse momento, não deixa passar não. Hoje, se você estiver magoado, entristecido, alguma coisa aconteceu na tua casa, aproveita agora a hora do almoço, ou o lanche da tarde, se vocês tiverem o hábito de lanchar, ou jantar, se vocês tiverem o hábito de jantar, senta à mesa, conversa, troca uma ideia, estreita laços. Isso é importante, é fundamental para as nossas vidas. Jovens, eu sei que às vezes estar com os coroas, às vezes pode ser chato para a gente em alguns momentos, mas é maravilhoso. Hoje eu, já pai, eu com quase 40 anos, eu vejo quantas vezes eu não aproveitei as oportunidades de estar em família. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver aqui algumas outras coisas que acontecem ao redor da família, da mesa. Em Êxodo, no capítulo 12, dos versículos 1 a 20, nós temos o episódio da instituição da Páscoa, onde literalmente Deus falou: reúna a sua família e celebrem a Páscoa. Para que é para celebrar a Páscoa, Senhor? O Senhor falou: para vocês lembrarem da maneira poderosa como eu livrei vocês do Egito, e celebrem isso de geração em geração. Então, ali ao redor da mesa, os judeus até hoje, de uma forma um pouquinho diferente, eles celebram a Páscoa deles, diferente de como instituída em Êxodo no capítulo 12, mas eles celebram ainda a Páscoa, fazendo o quê? Lembrando o período que eles viveram no Egito. Inclusive tem a questão lá até da erva amarga, que lembra do sofrimento, da dor que eles viveram enquanto escravos, e uma série de coisas ali. Imagina você e eu sentarmos ao redor da mesa e nós lembrarmos da nossa história, lembrarmos daquilo que Deus já fez na nossa família, das conquistas que Deus já nos deu, das curas que Deus já nos deu em família, de como Deus nos alcançou quando nós estávamos perdidos, como Deus respondeu aquela nossa oração. Imagina você lembrar dos momentos difíceis que nós vivemos em família, mas para a glória de Deus nós conseguimos superar esse momento pela graça do Senhor. Você lembrar, eu estava esses dias, alguns irmãos compartilhando alguns vídeos um pouco mais antigos daqui da igreja. Eu já conhecia alguns deles, muitos vídeos antigos eu via, quando eu ainda não estava aqui com vocês. E eu olhando ali, muitos de vocês, nesses vídeos, os meninos mais menininhos ainda, as irmãs mais joviais, os irmãos mais joviais, irmãs que estavam grávidas, de crianças que estão agora lá na salinha. Sabe, irmãos, vocês têm história aqui nessa igreja. Eu tenho a minha história por onde eu congreguei, mas acima de tudo, nós temos a nossa história com Deus. E muitas vezes essa história com Deus, ela passou pela nossa família, passou pelo nosso lar. Lembra, pais, das dificuldades que vocês venceram com marido e mulher em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais, a família como um todo. Lembra, recorda no Senhor aquilo que Deus realizou na vida, nas nossas vidas. Nós temos uma história, irmãos. A nossa história de família, ela não pode ficar esquecida, sabe? A gente precisa lembrar, sim, sentar à mesa. Não tem quando almoça normalmente uma parte maior dos familiares, dos parentes, não da família nuclear ali, mas dos parentes, tios, sobrinhos, os parentes um pouco mais distantes.
E quando se reúne e começa a lembrar dos acontecimentos, se lembrar das coisas, é exatamente isso aqui. Agora, quão maravilhoso é nós lembrarmos do que nós vivemos em família pelas mãos de Deus. Imagina que maravilhoso. Era isso que eles faziam, irmãos. A Páscoa era para isso, era para lembrar o grande feito de Deus em livrar o povo da escravidão do Egito. E nós podemos nos reunir em família e lembrar de como Deus nos salvou, de como Deus nos resgatou, de como nós alcançamos aquela vitória em Deus na nossa família, uma libertação, num parente que foi resgatado, foi salvo, numa cura física, numa cura emocional, num momento difícil de perda, mas que vocês perda até de um familiar, mas que vocês juntos conseguiram superar. Momentos difíceis, talvez, financeiros, que vocês passaram, mas com a fé ali em Deus, vocês trabalhando, não preguiçosos, mas trabalhadores, vocês venceram aquele momento de dificuldade. Imagina que coisa maravilhosa, irmãos. Você lembrar daquele momento que, de repente, naquela ocasião foi muito triste, mas agora não, agora você lembra com um sorriso no rosto, porque Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa. A sua família tem história. Então, se reúna à mesa também para isso, para você celebrar aquilo que Deus fez em família, lembrar dos feitos de Deus. Isso fortalece mais ainda os laços familiares. É muito importante assentar ao redor da mesa. Lucas 14, dos versículos 1 a 14, nós vemos Jesus ensinando lições valiosas para os seus discípulos na casa de um fariseu. Ensinamentos, por exemplo, sobre a humildade. Imagina você ao redor da mesa ensinando a Bíblia para o seu filho. Olha que bênção. Está ali ensinando a palavra de Deus. Marido e esposa compartilhando de algo que leram na sua meditação bíblica, algum vídeo que assistiu, alguma pregação, e compartilhando um ensinamento valioso da palavra de Deus. Literalmente discipulando ali. Aliás, para mim, o primeiro discipulador dos filhos tem que ser os pais, tem que ser eles, na minha visão. Imagina ali no teu ambiente familiar, você forjando o caráter um do outro nessa convivência, trocando lições valiosas da palavra de Deus, edificação mútua. Não tem quando... pensa no encontro no lar, cada um edificando ao outro com uma porção do entendimento ali da palavra. Imagina isso na família ao redor da mesa, num texto que um leu, o outro leu, alguma coisa edificante. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos fazer isso na nossa família. Mateus 26, dos versículos 17 a 30, nós vemos que Jesus compartilhou a sua dor e sofrimento. Eu não lembro se exatamente em Mateus ou em algum outro evangelho sinótico, que Jesus ele pontua assim: vocês conheceram as minhas provações. Literalmente Jesus afirma isso. Um ambiente ali de refeição, de intimidade ali da refeição ao redor da mesa. Claro que tinha o traidor, mas estava ali na intimidade dos discípulos, dos 12, e depois só com os 11, quando Judas se levantou e foi dar seguimento ao plano da traição. Mas imagine, irmãos, a gente está passando por algum momento difícil e a gente ter a liberdade de chegar na nossa família e colocar para fora aquela questão, compartilhar a dor pela qual a gente está passando, aquilo que está nos preocupando, aquela inquietação, aquela angústia, aquela dor. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós precisamos encontrar no ambiente familiar um melhor ambiente de nós abrirmos o coração com pessoas humanas, é na família. E ao redor da mesa ali, você colocando marido com a mulher, trocando as inquietações, as angústias, os filhos terem a liberdade de chegarem para os pais e: pai, mãe, está acontecendo isso comigo. Dependendo do que for, né? Nem tudo que acontece com os pais podem compartilhar com os filhos, porque não é coisa para o filho. Mas dependendo do que for da questão familiar, da maturidade do filho,
está acontecendo isso, eu estou preocupado dessa forma. Isso é maravilhoso, irmãos. Ao redor da mesa em família é um ambiente propício para a gente abrir o nosso coração. Aproveita esse momento. Não tenha vergonha do seu marido. Esposa, não tenha vergonha. Não despeje em cima dele, mas não tenha vergonha. Sabe? Marido, seja paciente para ouvir. Marido, não tenha vergonha de chegar para a esposa e falar o que está acontecendo. Fala com ela. Filhos, vocês nasceram dos pais. Os pais geraram vocês. Abra o coração para o pai e para a mãe. Sabe? Netos, avós, tios, tias, irmãos, saíram do mesmo ventre, têm o mesmo sangue. A gente precisa compartilhar. E se talvez alguém aqui more sozinho, que pode acontecer, procura se reunir com o seu familiar, quando possível, de quando em quando, de tempos em tempos, e para conversar ao redor da mesa. Não dizem que muitas vezes a cozinha é um dos lugares mais acolhedores da casa? Não é só pela comida, é pela questão de você se sentir à vontade para conversar, onde as coisas muitas vezes acontecem. Nem todo mundo tem a mesa na sala de estar, ou tem uma sala de jantar, ou numa copa. Não, às vezes a mesa fica na cozinha. Não, conversa, tem essa liberdade, é maravilhoso. Gênesis, no capítulo 24, dos versículos 50 a 60, nós vemos ali no planejamento e na organização, no acerto do que seria o casamento de Isaac e Rebeca, onde o servo de Abraão chega ali, algo maravilhoso acontece, ele coloca diante de Deus a oração. Se acontecer dessa forma, se oferecer água para os animais, se for desse jeito, é o Senhor que enviou, é ela, é essa escolhida. E aí tem um desenrolar todo, e quando ele revela de onde ele vem, não, vem cá, vem comer aqui em casa, vem todo mundo. E Labão oferece ali para eles um alimento, a refeição, e antes deles tomarem a refeição, ele fala, o servo de Abraão, olha, eu preciso compartilhar com vocês tudo o que aconteceu para vocês entenderem essa história. E ali, ao redor da refeição, antes deles comerem, eles estavam compartilhando o planejamento do casamento de Isaac e Rebeca, até que culminou no sim de Rebeca. Ela consentiu com o casamento, que por aqueles parâmetros ali da época, cumpriu todos os parâmetros oficiais de um casamento, todo o arranjo que hoje para a gente é o cartório, a questão civil, ali cumpriu todo o rito oficial do casamento. Então nós temos o exemplo aqui, por exemplo, de que ao redor da mesa também é um local de sonhar, de planejar, compartilhar expectativas, né, projetos que você tem com a sua família, sonhos. É um local propício também para isso, é maravilhoso. Nós temos isso. E aí, irmãos, nós precisamos ver que quando nós estabelecemos isso, lembra que eu falei um pouco antes, que as estatísticas mostram de que 60% maior de chance de uma família caminhar bem quando ela está ao redor da mesa? Isso vai produzir o quê? Fruto, vai produzir um legado nas gerações seguintes, né? Dos pais para os filhos, dos netos dos avós para os netos. Isso vai produzir pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas emocionalmente, sabe, sólidas, não são pessoas nhenhenhé nas emoções, e se forem, é um ambiente para cura, vai proporcionar tudo isso.